Olá, amigos, como estão? Veja, hoje nós vamos abordar um tema fugindo aqueles estudos, pequenos estudos que a gente tem feito do livro O Pão Nosso. Nós vamos abordar sobre a depressão, especificamente entendendo a depressão. Por quê? Algumas pessoas do movimento espírita pediram para nós abordarmos esse tema e, mais especificamente, o grupo Jardim Esperança de Caeté, eles estão pedindo para a gente fazer essa exposição, ainda que breve, para trazer pequenas ideias, pequenas noções que os ouvintes possam aprofundar depois com algumas referências em cima daquilo que a gente trouxer, mas para que todos fiquem à vontade para fazer as suas pesquisas, então estaremos estudando um pouco a respeito, ok? Então, olha só, a história da depressão, o termo ele é muito novo. Essa história começa aproximadamente 400 anos antes de Jesus, quando Hipócrates, estudando o sentimento de angústia que acometiam as pessoas, ele deu o nome de melancolia. Do grego, melancolia significa humor negro. E ali ele já começou a abordar sobre a tristeza que agrediam as criaturas naquela época. Então, este termo melancolia, ele perdurou por aproximadamente 2000 anos. Por volta do final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter a mudança para o termo depressão. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 25, está intitulado A Melancolia. Então, veja bem, quando nós abordamos este tema, alguns pontos a gente precisa ficar atentos. Vejamos alguns tipos de depressão. Nós não vamos ficar historiando os tipos, mas existem mais de 11 tipos de depressão. Mas 5 tipos prendem a nossa atenção. Depressão reativa, sazonal, mascarada, bipolar e endógena. A depressão reativa é aquela que o próprio nome já diz, é a reação a algum estímulo externo, aonde a pessoa sofre consequências das situações que o mundo está propondo. Desemprego, perda de um ente querido, dificuldades no âmbito social, dificuldades no âmbito familiar, e ela entra neste estado depressivo. Então, é a chamada depressão reativa. A depressão sazonal é aquela que acontece numa determinada época do ano. Então, você perdeu uma pessoa amada, por exemplo, no mês de novembro. Então, quando chega outubro, aquela tristeza começa a te acometer, a tristeza começa a se aprofundar. Quando chega o mês de novembro, você está com um humor péssimo. A tristeza é profunda. A angústia, ela é contagiante até em algumas pessoas que convivem com você. Até passar o mês de novembro. Quando dezembro chega, começa a melhorar e tal, e vira o ano e está tudo ok. Chega o próximo final de ano e novamente acontece, é a chamada depressão sazonal. Ela acontece sempre numa determinada época do ano. A depressão mascarada, o próprio nome já diz, mascara a dor. E aí vale a gente pensar nessa depressão mascarada. Em quem que vocês acham que ela é mais comum? No homem ou na mulher? Pensem, depressão mascarada. Mascara uma dor. Quem tem mais habilidade para mascarar? O homem ou a mulher? Então, veja, o homem mascara muito mais do que a mulher. Isso significa que para cada 4 pessoas deprimidas, nós encontramos 3 mulheres e um homem. A mulher não mascara a sua dor. A mulher não esconde a sua dor.
A mulher, muito pelo contrário, ela conta a sua dor para as pessoas, conta para o mundo, fala com a família, busca uma alternativa, busca ajuda. O homem já não faz isso. O homem vai escondendo a sua dor em cima de inúmeras situações. Então, para cada 4 pessoas deprimidas, nós encontramos 3 mulheres e 1 homem. Então, nós colocamos reativa, sazonal, mascarada, a 4ª, bipolar, ou seja, é aquela que varia entre 2 polos. Ora, a pessoa está num quadro acentuado de alegria, ora, ela está num quadro profundo de angústia. Ela é bipolar. O estado normal das criaturas é a eutimia, ou seja, a normalidade. Ora, a gente está mais alegre, está meio triste, está alegre, está triste, vida que segue. Este é o quadro da eutimia. Mas a pessoa que está no quadro bipolar, ela fica 2, 3 meses na alegria extrema e depois 2, 3 meses numa angústia extrema. A saída desse estágio da alegria para a tristeza profunda, ou a saída da tristeza para a alegria, ela demora mais ou menos 15 dias. Então, entre 10, 15, 20 dias, a pessoa sai daquela mania e cai no seu estágio profundo, e aí tem que rever todo o quadro medicamentoso dessa pessoa. Então, é de difícil controle, mas importante ser feito, e principalmente aqueles que convivem têm que ficar atentos a esta pessoa. E por fim, a depressão endógena. O próprio nome já diz, endógena. A gênese, ela é interna, a origem é interna. O que significa isso? Uma disfunção de neurotransmissores, uma disfunção na comunicação do sistema nervoso central, a disfunção de comunicação entre os neurônios vai provocar o estado depressivo endógeno. E aí, vale a pena a gente fazer algumas considerações sobre a questão da medicação. Porque é muito comum, você tem um amigo ou uma pessoa que já passou por um estágio, você está com alguma tristeza, o amigo chega e fala, não, eu vou te dar um comprimidinho, que é uma beleza, e começa a tomar aquele remedinho, depois de 2, 3 dias, você melhorou. Se você melhorou com 2, 3 dias, é porque não estava deprimido. Não existe quadro depressivo que a pessoa melhora com 2, 3 dias. Muito menos com 1 semana ou 2. Por quê? Porque nesses quadros que a gente descreveu, seja sazonal, mascarada, bipolar, endógena, depressão leve, moderada, profunda, elas vão ter, à medida que o seu estágio vai se agravando, elas vão ter como situação fisiológica causal a endogenia. Ou seja, o desequilíbrio no sistema nervoso central, proporcionado pelos neurotransmissores, eles não vão se ajustar com 2, 3 dias, 10 dias ou 15 dias de medicamento. Não tem esse ajustamento. Então, quando a pessoa ajusta o seu medicamento, está ajustado, fez a consulta com o psiquiatra, e ele fez esse acompanhamento, ajustou o medicamento, no mínimo 15 dias para a pessoa começar a observar os primeiros resultados. Os primeiros resultados. Mas para a gente já caminhar para uma estabilidade, pelo menos 6 meses de medicamento após ele estar completamente ajustado com o seu médico. Pelo menos 6 meses. Então não tem jeito de uma pessoa começar a tomar o medicamento e daí a 2 semanas, 10 dias, 20 dias ela já está ótima e já pode tirar o medicamento. Inclusive, aqueles que começam a tomar por conta própria correm risco de muitas vezes não ter avaliado de forma correta o seu estado. Toma o medicamento que um amigo indicou porque ele já tinha um pouco em casa, porque normalmente esses medicamentos são controlados e precisa do acompanhamento médico, e aí daí a pouco tem uma melhora superficializada, porém tem uma dor por trás disso aí,
e aí nós vamos ter problemas lá na frente, quando vier de novo a carga depressiva, porque o estado da criatura não foi tratado. Ok? A revista Mind, especialista em dependência química e saúde mental, hoje até ela tem trabalhado muito a questão da filosofia analítica e a psicologia, mas a revista Mind, ela coloca para a gente que 20% da população mundial esteve ou está no quadro depressivo. Somando os que estão, mais os que estiveram, 20% da população mundial. Nós estamos falando, 20%, de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, em média. Por quê? Porque são aproximadamente 7 bilhões e 100 milhões de pessoas hoje habitando o planeta. 20%. 15% da população brasileira está envolvida com quadro depressivo. 15% da população brasileira. Aproximadamente 30 a 35 milhões de brasileiros envolvidos com o estado depressivo. Então, é um estado que a pessoa precisa se tratar. Veja, no ano passado nós tivemos, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 800 mil suicídios no planeta, no ano passado. Dentro do quadro estatístico, 72% das pessoas que se suicidam estão envolvidas com estado depressivo. 72% dos que se suicidam estão envolvidos com estágio depressivo. Isso significa que a pessoa que está se suicidando, ela não está fazendo aquilo para morrer. Ela quer sair do quadro de sofrimento. Mas o quadro de sofrimento dela é tão avassalador que ela busca a morte como alternativa. Então, 72% das pessoas que se suicidam estão envolvidos com quadro depressivo. 13% estão envolvidos com alcoolismo. 8% são aqueles que estão em quadros de esquizofrenia. E 7% são quadros, não são quadros considerados dignos de nota. Quem vai informar esses dados para nós é o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, no seu livro Quem Ama Não Adoece. Ele é um cardiologista, é um livro que não é da Lavra Espírita, e neste livro ele faz, no capítulo Depressão, ele traz para a gente vários aspectos a respeito deste estado fisiologicamente falando. Ok, mas para nós termos uma ideia, mas será que eu estou deprimido? De vez em quando eu fico triste. Você levanta triste, fica um dia, 2, 3, nossa, eu estou numa deprê. Então, vamos entender um pouco os sintomas da depressão. Eu vou citar para vocês 11 sintomas. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca para a gente esses e outros sintomas. Mas se a pessoa tiver aproximadamente 2 a 3 meses desses sintomas que eu vou citar, 2 a 3 meses, esses sintomas, devidamente instalados, é porque ela está no estado depressivo. Então, não existe isso de hoje eu estou numa deprê, amanhã, não, tem 3 dias que eu estou numa depressão, não tem jeito. Porque é um estágio que ele vai ganhando força dentro da criatura. É um estágio. Então, vejam só, os sintomas, mas se a gente pesquisar, nós vamos encontrar outros. Mas eu vou citar os mais conhecidos e aqueles que a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando para a gente já há alguns anos, para nós observarmos nos pacientes. Veja, o primeiro chama-se disforia. Disforia significa falta de euforia.
falta de euforia, falta de alegria de lidar com as situações, disforia. O segundo, anergia, é a falta de energia. Não tem energia para trabalhar, não tem energia para se relacionar, não tem energia para estudar, não tem energia para um lazer, anergia. O terceiro, anedonia. Anedonia é falta de prazer. Falta de prazer de trabalhar, de estudar, falta de prazer sexual. Inclusive, a maior gama dos antidepressivos, eles são inibidores da libido. Eles são inibidores do apetite sexual. Então, muitas vezes, a pessoa não tem vontade de se envolver, não tem desejo de se envolver. Se ela faz uso do medicamento, o medicamento, ele já é antilibidinal. Então, ele vai desestimular esse envolvimento. E aí é importante que haja compreensão da outra parte para que os dois alcancem o equilíbrio necessário para atender essas demandas afetivas, emocionais e sexuais para além daquilo que o casal poderia estar fazendo se estivesse sem o medicamento. É anedonia, falta de prazer. Ansiedade é o quarto sintoma. Ansiedade. Ansiedade, veja bem, a gente pensa sempre na ansiedade, aí para vocês pensarem. Vocês acham que a ansiedade é positiva ou negativa? Pensem. Veja, ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. A Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, no capítulo 1, intitulado Fatores de Perturbação, ela vai citar para a gente 5 fatores: medo, rotina, solidão, liberdade, entendendo como o mau uso da liberdade, e a ansiedade. 5 fatores de perturbação da alma. Mas quando ela faz referência à ansiedade, ela coloca isso: a ansiedade pode ser positiva, como pode ser negativa. Ah, mas como distinguir? Se a ansiedade ela for uma expectativa saudável do resultado de uma prova que você está aguardando, de um concurso que você está se preparando, a chegada de uma pessoa que já tem 3, 5, 8 meses, 1 ano que você não a vê. Se essa ansiedade te acomete e não te traz nenhum tipo de distúrbio, é uma ansiedade positiva, porque é uma expectativa saudável. Se a ansiedade te trouxer distúrbios gastrointestinais, úlceras duodenais, problemas estomacais, queda de cabelo, manchas de pele, insuficiência respiratória, se ela começa a trazer distúrbios fisiológicos, essa ansiedade é negativa. Então, nós temos condições de avaliar. Muitas vezes nós somos ansiosos, mas não está trazendo nenhum tipo de distúrbio. Eu dei exemplo apenas de alguns distúrbios. Existem outros, mas a gente tem condição de estar avaliando. O 4º sintoma. 5º sintoma: esgotamento físico, cansaço físico, cansaço mental, não tem disposição para absolutamente nada, o tempo todo está cansado, esgotamento físico. O 6º sintoma: distúrbios de sono. O distúrbio de sono pode ser excesso de sono, falta de sono, insônia, pesadelos, terror noturno, bruxismo, são distúrbios do sono. Olha só, é interessante nós nos atentarmos para o distúrbio de sono, porque ele é tão comum nos estados depressivos que 90 a 95% das pessoas que têm depressão têm problemas com sono. E ele é tão frequente que, se faltar o distúrbio de sono, é importante que a gente confirme outros sintomas. Ah, mas a pessoa tem que ter todos estes sintomas para a gente falar que ela está deprimida? Não. A pessoa precisa, para a gente entender que ela está no estágio
de depressão, ela precisa ter pelo menos, de 4 a 5 sintomas destes que eu estou citando, instalados por aproximadamente 2 a 3 meses. Entenderam? 2 a 3 meses devidamente instalado. E aí a pessoa está caracterizada no quadro depressivo. Então, o distúrbio de sono de todos, ele é o mais presente nos estados depressivos. E aí nós temos depois o 7º. Eu falei 6 até agora. Confirmam? 6. O 7º, distúrbio alimentar. Ou comer demais, ou não se alimentar, nada. Distúrbio alimentar. O 8º, distúrbio psicomotor. Agitação. Agitação para falar. Agitação para fazer as coisas. Agitação na caminhada. Agitação para chegar em qualquer lugar. E muitas vezes agitação para nada. Não tem pressa, não tem horário, não tem correria, não tem necessidade. Agitação psicomotora. O 9º, distúrbio de raciocínio. Não consegue gravar nada. Ela encontra com você, fala que está lendo um livro, mas não lembra o nome. Ela lê uma página hoje muito bacana. Quando você pergunta sobre o que é a página, ela não se lembra sobre o tema que leu. Não consegue gravar distúrbio de raciocínio. Muitas vezes, quando o estágio está muito agravado, ela não consegue acompanhar o raciocínio, não é só da página, não, do parágrafo daquela página. Distúrbio de raciocínio. O 10º, tensão, nervosismo, irritabilidade. 10º sintoma. Tudo a pessoa se irrita. Por qualquer coisa a pessoa se irrita. E o 11º, a pessoa pensa na morte como alternativa. Lembram que eu coloquei do índice do suicídio? 72% das pessoas que se suicidam estão envolvidas em quadros depressivos? Porque o deprimido pensa que se ele morrer, se ele se suicidar, aquela dor na depressão dele acaba. Então, ele pensa na morte como alternativa. Repetindo, eu citei aproximadamente 11 sintomas. Mas olha, se a pessoa aprofundar nos estudos, vão encontrar outros. Dor no corpo, dores de cabeça constante. Então, existem outros sintomas, mas para ser enquadrado em estado depressivo, esses sintomas, eles têm que estar perdurando por aproximadamente 2 a 3 meses. Ok? Veja bem, nós temos aí isso do lado fisiológico, psicológico, psiquiátrico, mas é importante que a gente entenda o lado espiritual da depressão. É importante que a gente entenda o lado espiritual. Porque senão a gente fica só envolvido com uma leitura aqui, uma referência colar, um livro de determinado autor, deste ou daquele psiquiatra, mas e a nossa busca? E o lado espiritual? Nós vamos encontrar 3 causas espirituais da depressão. Antes, especificamente, das causas, nós vamos ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente fez referência no início, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 25. Olha a pergunta que o François de Geneve responde para a gente na mensagem A Melancolia. A pergunta é: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? Vocês já notaram que isso acontece? Olha a pergunta: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? Então, veja bem, ele coloca entre as várias referências
que François de Geneve coloca para a gente na resposta desta questão? Entre elas, ele diz: o nosso espírito aspira à felicidade. E muitas vezes se extenua, muitas vezes se cansa em vãos esforços de abandonar esta vida. E começamos a achar que a vida é muito amarga, que a vida é muito triste. Porque, veja, a gente se extenua porque aspira à felicidade. Mas que felicidade que nós iremos encontrar se nós não fizermos aqui para merecê-la? Mas qual vida que a gente vai ter? A vida que a gente tem. Que vida que eu vou encontrar? A vida que eu realizo hoje. Eu não vou encontrar melhor daquilo que eu estou fazendo se eu não fizer para merecer o melhor. Então, eu vou colocar uma frase para ficar na reflexão de vocês. É uma pergunta que eu costumo usar, eu usei durante muito tempo nos meus receituários, eu costumo colocar em algumas palestras. Eu quero que fique essa pergunta na cabecinha de todos nós. Se a felicidade está em toda parte, por que nós nunca a colocamos aonde a gente está? Eu vou repetir. Se a felicidade está em toda parte, por que nós nunca a colocamos aonde a gente está? Nós costumamos colocar a felicidade muito longe da gente. A felicidade como uma meta, a felicidade como uma perspectiva. Por que nós não podemos ser felizes hoje? E aí, a gente esclarece mais ainda, a gente aprofunda mais ainda no questionamento de François de Geneve. Você sabe por que uma tristeza de quando em vez acomete o teu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? Porque a gente fica colocando a felicidade muito longe da gente. A gente não vive prazerosamente as coisas que o mundo está propondo para nós. Então, é importante que a gente saiba fazer essas reflexões, até para nós adentrarmos nas 3 causas espirituais da depressão. 3 causas espirituais. Quem vai trazer para nós essas causas é Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, no penúltimo capítulo intitulado Ainda a Melancolia. Penúltimo capítulo do livro Lampadário Espírita, é o capítulo 59. Ainda a melancolia, ela vai colocar para nós inúmeras situações que nós ainda estamos agravando, estamos criando e agravando a nossa dor. A primeira causa espiritual da depressão, ela coloca como sendo a falta de fé. A gente não acredita que as coisas vão melhorar. A gente não acredita que a gente pode melhorar. É a falta de fé. Mas eu não estou fazendo referência àquela fé cega. Nada disso. Porque tem muita gente que vai falar, mas eu tenho fé, eu acredito, eu me esforço, eu luto, eu acredito. Eu estou colocando agora, destrinchando a fé, mas aquela fé ensinada por Tiago. Vocês vão lembrar no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, onde Tiago diz para nós assim: a fé sem obras é morta em si mesma, no versículo 17. No versículo 18 ele diz: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não é a fé baseada na crença, não é a fé baseada na fala, não é a fé construída nas relações sociais, sem nenhum tipo de trabalho. É a fé com obras.
Então, quando a Joana de Ângeles fala para nós que uma das causas no campo espiritual, a primeira causa espiritual é a falta de fé, é porque muitas vezes a gente diz que acredita, mas não faz por merecer. A gente não trabalha, não se envolve, não ajuda, não oferece a escuta, não oferece uma mão amiga, não oferece um braço para alguém, não se envolve com nenhum tipo de necessidade do outro. Falta de fé. Fé sem obras. Então fica muitas vezes aquela fé cega. E aí começa a instalar o quadro espiritual da depressão. O segundo quadro espiritual da depressão é a rebeldia. Normalmente a pessoa deprimida é um espírito rebelde. Ele não concorda com as coisas que ele está vivendo. Ele não concorda com as dificuldades que estão no caminho dele. Ele não concorda com as situações em que ele está inserido. E ele passa a desistir de tudo. Tanto que para cada quadro espiritual nós vamos pegar uma referência do Evangelho. Se o primeiro quadro espiritual é Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18, o segundo quadro espiritual, rebeldia, que a Joana de Ângeles coloca para a gente no livro Lampadário Espírita, nós vamos pegar a passagem de Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, quando Paulo coloca para nós assim: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ora, o que Paulo quer dizer para nós? Não nos cansemos de fazer bem. Não é não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que está interpretando, não, Paulo ele não tem o artigo ou não tem essa vogal ali. Não nos cansemos de fazer bem. O quê? Tudo. Tudo. Se você é um trabalhador da seara do Cristo, na casa espírita, não se canse de fazer bem aquela tarefa que você abraçou. Se você é um trabalhador da seara do Cristo no templo evangélico, na igreja católica, em nenhuma lide religiosa, não tem problema. Não se canse de fazer bem. Faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. Não nos cansemos de fazer bem. Mas se você é motorista, seja um bom motorista. Se você é engenheiro, seja um bom engenheiro. É um bom administrador? É um bom vendedor? Seja. Faça o melhor que você puder. Você é um comerciante? Não seja um simples comerciante. Não se canse de fazer bem. Não se canse de fazer bem. Porque quando você faz bem, veja, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos. Daqui a um tempo a gente vai colher o bem-estar que a gente proporciona hoje. Para as pessoas, para os desconhecidos, para os trabalhadores da mesma empresa que a gente, na via pública, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo a gente vai colher. Só que Paulo diz mais, se não tiver desistido, ou seja, se não tiver desfalecido. Então, como que é a passagem? Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A pessoa deprimida desfalece, ela desiste. E aí vem o quadro, segundo o quadro espiritual da depressão, rebeldia. Ela desiste de lutar. Ela desiste de se envolver. Ela se cansa. E ela não se envolve com nada. Não se envolve em arrumar a casa, não se envolve em arrumar o corpo, não se envolve em arrumar as suas roupas, não se envolve em cuidar de si nem de quem está perto, não se envolve com o seu trabalho, ela se cansa e começa a lamentar. Essa lamentação já abre espaço para o terceiro aspecto do estado depressivo, que a Joana de Ângeles aborda para a gente também no Lampadário Espírita, que é a culpa. Ora, só que esses três quadros,
espiritualmente falando, eles aparecem também naqueles sintomas que a gente citou. Porque culpa, rebeldia, a pessoa que está anedônica, sem prazer em fazer nada, é uma pessoa rebelde. A pessoa, por exemplo, que está se sentindo culpada por tudo, é aquela pessoa que vai apresentar esgotamento físico, que está lá no sintoma. A pessoa que não tem fé, está lá no sintoma, ansiedade. Ela acha que ela é que tem que dar conta de tudo. E olha, a gente está sendo acompanhado o tempo todo. Então, esses 3 sintomas espirituais, se a gente dissecar cada sintoma, nós vamos associar a todos os sintomas que a Organização Mundial de Saúde coloca para nós. Ah, mas como funciona a culpa? O primeiro espiritual, falta de fé. O segundo, rebeldia. O terceiro, a culpa. A pessoa passa a se sentir culpada por aquilo que ela nem tem envolvimento. Situações que ela muito menos conhece. Tem problema na família, a culpa deve ser minha, porque eu deveria ter. E muitas vezes ela nem tem ligação direta com aquelas situações que está acontecendo com o cunhado ou com os irmãos que tomaram as suas decisões lá na fase adulta e fizeram a caminhada que queriam fazer. Se alguma coisa dá errado na empresa, não, a culpa deve ser minha. Ele passa a alimentar culpas inexistentes. De situações que ele não está propriamente dito, que ele não está inserido. E ele passa a alimentar o estado depressivo. E aí, a referência, nós vamos usar a passagem de Paulo, quando escreve aos Efésios. No capítulo 5, no versículo 14, ele diz para nós assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Veja, 3 movimentos. A pessoa que está alimentando a culpa, ela não consegue fazer esses movimentos. Desperta, levanta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. 3 movimentos, 2 são seus, o outro é do Cristo. Você faz o primeiro, você faz o segundo e o Cristo te ajuda. Muitas vezes a pessoa que ajuda sem fazer a parte dela. Primeiro desperta, depois levanta e o Cristo te ajuda. Tem gente que só desperta, ou seja, está aqui me ouvindo. Nossa, achou lá bacana, despertou, acordou, está conhecendo, aí resolve ler mais, aprofundar mais. Esse é o despertamento. Mas se a pessoa não fizer nenhum movimento de autoajuda, ela não se levantou. Desperta, levanta, são 3 movimentos. Desperta, levanta e o Cristo te ajuda. Desperta, levanta e o Cristo te ajuda. Se você despertar e não se levantar, é o que muitas vezes a pessoa faz de manhã. Ela acorda, despertou, mas não levanta não. Ah não, eu vou orar. Vira para o canto, dorme de novo, aí perde a hora. Despertou, levanta. Na proposta emocional, a mesma coisa. Desperta, levanta, e aí o Cristo te ajuda. Não fica alimentando culpas. Ah, mas e aquela pessoa que verdadeiramente errou e se sente culpada pelo erro que cometeu? A culpa, ela é o primeiro passo para nós sairmos do erro. Se nós alimentarmos e ficarmos presos a essa faceta, a gente está alimentando mais que a culpa, o remorso, que o próprio nome já diz, fica remoendo aquele mal-estar. Sentiu a culpa do erro que cometeu? Sentiu. Levanta e vamos caminhar. Desperta, levanta e o Cristo te ajuda. Então o primeiro passo para sair é a pessoa reconhecer que errou. Isso é autoavaliação, autoconhecimento. Está na hora de sair daquilo ali. Então, 3 quadros espirituais do estado depressivo: falta de fé, rebeldia e culpa.
O médico psiquiatra Davi Servan, no seu livro Curar, que também não é um livro da Lavra Espírita, ele coloca para a gente curar, ele aborda 3 quadros interessantes do estado emocional da criatura hoje na Terra: estresse, ansiedade e depressão. Esses 3 aspectos que ele trabalha no seu livro, ele coloca 4 pontos necessários no movimento que a pessoa deve fazer para se ajudar. 4 pontos. E aí ele fala assim: o primeiro, acompanhamento psiquiátrico. Primeiro aspecto, acompanhamento psiquiátrico. Acompanhamento medicamentoso. Permita que o médico te avalie. Acompanhamento médico. Fazendo referência aos 3 estados. O nosso tema é entendendo a depressão, mas como o livro Curar fala do estresse e da ansiedade, que são 2 dos aspectos também dos sintomas da depressão. Então ele coloca 4 situações que a gente deve se envolver. Primeiro, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento medicamentoso. Segundo, acompanhamento terapêutico. E ele coloca da importância da pessoa fazer terapia. Porque muitas vezes ela acha que indo lá e tomando um remédio já vai resolver, vai ajudar. Mas por que da terapia? Porque ela vai falar das suas dificuldades, vai falar das suas confusões, vai falar das suas idealizações, vai falar dos enganos que cometeu, das corrigendas que precisa fazer, das metas que deseja conquistar. E esse movimento terapêutico, ela não vai dar conta de fazer com o psiquiatra. Numa consulta semanal, por exemplo. Um exemplo. Pode ser quinzenal? Pode. Depende do plano de trabalho que o profissional vai desenvolver com ela. Primeiro, acompanhamento médico. E ele coloca, ele é psiquiatra. Ele fala, na minha equipe de trabalho, eu conto com psicólogos, porque não estamos, ele fazendo referência a ele. Isso não é o universo dos psiquiatras. Ele fala, nós enquanto psiquiatras, não estamos preparados para trabalhar a escuta da forma que os psicólogos, aqueles com que eu conto na minha equipe, segundo a fala dele, para desenvolver essa técnica aonde a pessoa passa a se proporcionar ajuda. Ela conta com alguém que a ajuda a fazer o movimento de autoajuda. Então ele coloca acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico. Em terceiro, atividade física. Atividade física. Ah, mas eu não dou conta. Tenta. 15 minutos de caminhada. 15 minutos de caminhada. 20 minutos de caminhada. Todos os dias. Meia hora de caminhada todos os dias. Já ajuda a arejar a mente. Mas não é caminhar com o celular, caminhar respondendo às pessoas. Não. 15 minutos, 20 minutos, meia hora de caminhada no dia, aonde você vai pensar na sua caminhada. Você vai pensar na sua caminhada física que está acontecendo ali e na sua caminhada mental, na sua caminhada familiar, na sua caminhada social. Meia hora de reflexão. Meia hora. O que ele propõe? Acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, atividade física. E em quarto, ele propõe para nós atividade filantrópica. Atividade filantrópica. E aí ele diz assim, trabalhei com diversos grupos de controle, mas aqueles que trabalharam comigo, que não estavam envolvidos com nenhum tipo de filantropia, que não tinha nenhuma tarefa, eles se recuperaram.
Mas aqueles que estavam com alguma atividade filantrópica se recuperaram ainda mais rápido. E aí ele começou a fazer a pesquisa, porque os 3 aspectos são importantes: atividade, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, atividade física. Os 3 são importantes. Mas aqueles que se envolveram com a atividade de filantropia começaram a conviver com a dor do outro. E muitas vezes, em vez dele falar da dor dele, ele escutava a dor do outro. Isso amenizava, porque ele já estava com os 3 acompanhamentos anteriores, isso amenizava e fez com que as respostas saudáveis apareceram ainda de forma muito mais elaborada. Então, atentemo-nos para isso. Ainda que nós façamos o tratamento médico convencional ou as terapias tradicionais, atividade física, atentemo-nos para a divindade que existe dentro de cada um de nós. Atividade filantrópica. Porque quando a gente se coloca à disposição para fazer algo por alguém, antes deste alguém, nós estamos simplesmente nos ajudando, independente do quadro que nós estejamos. É isso aí.